pessoas entrarem. Enquanto isso, a gente vai adorar o nome do Senhor. E eu quero pedir que você compartilhe essa live com mais pessoas, porque nós também vamos orar aqui, né? E eu creio no poder da oração, naquilo que o Senhor pode fazer infinitamente vezes mais do que pensamos, imaginamos. Porque hoje as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas. E nós vamos orar ao Senhor, adorar o nome dEle. Amém? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Fabiane. Eliene, bom dia. Convide mais pessoas para estar aqui conosco nessa manhã, porque eu creio que o Senhor fará muito em nossas vidas. Sempre que a gente aprende algo, isso é libertação. A palavra diz que nós perecemos por não ter conhecimento da palavra. E hoje é uma manhã para que eu e você possamos aprender mais sobre o nosso Deus, aprender mais sobre a palavra, aquilo que Ele quer nos ensinar e que a gente possa viver. Amém? Em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor enquanto mais pessoas estão vindo. Amém? Mais perto quero estar, Adore o nome do Senhor aí onde você estiver. de ti. Amém, aleluias. Ainda que seja assim, mais de ti, mais perto quero estar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluias. Amém, Jesus. Eu te busco, eu te busco.
necessito, te amo mais que a mim mesmo. Te adoro, te necessito, te quero mais que ao meu ser. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias e graças damos a ti. Aleluias. Aleluia, aleluia, amém. Oh, aleluia, 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 amém. Amém, amém. Aleluia, 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 amém, amém. Oh, Senhor, eu te busco, eu clamo, eu te adoro, Te adoramos, Senhor. eu te amo, eu te busco, eu te amo. Oh, eu te louvo, eu te adoro, meu Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo, ó Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, 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 santo é o Senhor. Vem, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e toma o teu lugar, a minha vida, Aleluia. meu coração, Amém, Jesus. a minha mente, todo o meu ser é um altar, o teu lugar, o teu lugar. Vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar, meu coração ele é o teu lugar. Repousa em mim, oh Espírito Santo, repousa em mim, Espírito Santo. Vem e toma o teu lugar, meu coração.
toque o meu coração. Jesus, que a gente possa estar estarmos abertas e prontas para ouvir o que o Senhor quer nos ensinar, amém? Está escrito lá em 1 Crônicas 16:7, diz assim: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele. Louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das suas ordenanças que pronunciou ao descendente de Israel. Seus servos, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, somos nós, sou eu e você. Somos descendentes de Israel, somos sim escolhidos do Senhor. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, e o seu domínio, o domínio do nosso Deus alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: olha qual é a promessa do Senhor: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Aleluias, glórias e graças damos ao Senhor, porque essa é a nossa esperança. E aqui diz assim: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Dê ao Senhor a família das nações, dê ao Senhor glória e força. Amém? Força e alegria na sua habitação. Aonde é a habitação do Senhor? Ele habita em mim e em você. Ele habita em nós. E é Ele que nos enche de força e de alegria. Nós vamos orar agora. Coloque aí nos comentários os alvos de oração, aquilo que você quer. Em oração, eu creio em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para nos responder. O nosso Deus é um Deus de milagres, aquilo que você não pode fazer, aquilo que os seus olhos olham e falam: isso aqui não tem como, não tem jeito. Para Deus tem jeito, para Ele tem sim como, para Ele tem saída, para Ele tem entrada. Ele pode todas as coisas na minha vida e na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nos apresentamos ao Senhor, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma manhã, Senhor, mais um dia de saúde. Estamos vivos, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estamos na Tua presença, juntos com o Senhor, Pai. Estamos aqui, Deus, para proclamar, para bendizer o Teu reino, para dizer que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, que só o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos a vida de cada irmão minha, Senhor, a vida de cada pessoa que está nessa live agora ao vivo e aquelas que irão assistir depois. Pai, tantos pedidos que estão aqui, Senhor, o Senhor sabe de todos eles, o Senhor conhece cada um de nós. Eu peço, Senhor, pela restauração das famílias, dos lares, que os lares sejam restaurados, Deus. Em nome de Jesus, que possamos ir, Pai, ao Teu encontro, que possamos buscar a Tua face, Senhor, que possamos ir para os Teus pés, Deus.
em arrependimento. Deus, colocando para Ti, Senhor, tudo aquilo que não agrada o Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossos delitos, os nossos erros, toda raiz de iniquidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, Deus, pela saúde física, espiritual e emocional do Teu povo, Deus. Cada um de nós está aqui. Alinha-nos, ó Pai, aos céus. Senhor, nos alinha ao céu, Deus. Não nos deixe, Pai. Não nos deixe perdidas, atormentadas. Não nos deixe desanimadas. Pai, nós não estamos sozinhas. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está conosco a cada instante. O Senhor está conosco em todas as provas, tribulações. Aonde formos, o Senhor está conosco. Que possamos sentir, Pai, ter essa certeza em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos também pela provisão, pelo livramento, pela provisão, Pai, daquilo que ninguém pode fazer, de porta que ninguém pode abrir, que o Senhor abra portas nesta manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Pai pela provisão também financeira, recurso financeiro, onde há falta, que haja fartura. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, pedimos ao Senhor pela saúde física de cada um de nós. Deus, traga-nos saúde, que haja cura, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai, que nós clamamos pela cura, pelo milagre, por aquilo que ninguém pode fazer, o Senhor pode fazer. Pai, pedimos também que o Senhor abra as portas que estão fechadas. Pai, eu quero colocar diante do Senhor vidas, pessoas que farão cirurgia no dia de hoje. Aquelas que estão grávidas, ó Pai, que estarão prontas para dar à luz também nesse dia. Que os anjos do Senhor, Deus, acampem ao redor deles, ó Deus, guardando e livrando de todo mal, de todo mal. Pedimos, ó Pai, pelos netos, sobrinhos, primos, parentes, todos os nomes, ó Pai, que foram colocados aqui. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga o livramento, que o Senhor traga a saúde. Eu peço de forma especial, Deus, pela mente. Deus, pelos ataques na mente, batalha na mente. Deus, em nome de Jesus, que possamos olhar somente para o Senhor, que seja o Senhor a nossa esperança, que seja o Senhor o nosso alívio, que seja o Senhor o nosso remédio, o nosso guia, o nosso ajudador, o nosso guardador. A Tua palavra diz que se o Senhor nos curar, nós seremos curadas, e que se o Senhor nos salvar, nós seremos salvas. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, pelos filhos, tantos filhos, ó Pai, que foi colocado nomes aqui, Laís e a família, também Rodrigo, tantos nomes, Senhor, Samuel, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada uma de nós, o Senhor sabe o que está em nosso coração e na nossa mente nessa manhã, que a nossa confiança esteja em Ti, Deus. Retira a nossa confiança das coisas que vemos. Quantas vezes depositamos a confiança naquilo que os nossos olhos contemplam? Pai, a nossa confiança está em Ti. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor, com uma palavra basta. E o Senhor faz tudo novo. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus, Pai, que faz o impossível. O Senhor é o Deus que paralisa o vento, o mar. O Senhor é aquele que tem a terra em Tuas mãos, cada ser humano em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós colocamos nesta manhã diante do Teu altar toda a nossa ansiedade, toda a nossa insegurança, o medo do amanhã, o medo do depois, o que será, o medo, Senhor, o medo da falta, o medo do que não temos ainda, como se precisássemos ter. Em nome de Jesus, guarda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, retira da nossa mente todo pensamento, Senhor, de desânimo. Eu sinto como se muitas pessoas estivessem com muito desânimo, cansaço, como se falasse assim, não adianta fazer nada, nada tem mudado, isso é uma mentira, um engano. Em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Pai, faça mudança, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado de lugar. Muda pessoas. Retira pessoas, ó Pai, que parecem ser o que não são, Deus. Que não devem estar, Deus, no nosso caminho nesse momento, nessa estação que vivemos. Em nome de Jesus, que o Senhor entre com provisão, com o Teu livramento.
Pai, eu peço a Ti que o Senhor abra portas de emprego, aqueles que necessitam do milagre, que o Senhor faça esse milagre nesse dia, em nome de Jesus. Que o Senhor traga o bálsamo de cura, o bálsamo, Deus de Gileade, o bálsamo, Pai, que traz a cura, que traz a paz que excede todo entendimento, não importa a circunstância, não importa o que estamos sentindo, porque nós estamos vivendo dias maus, minhas irmãs. Preciso dizer para você, nós estamos vivendo dias maus. Há uma opressão maligna no ar. É no ar, parece estar bem em cima da nossa cabeça. Isso não é teu. Isso não é teu. Mergulhe na palavra. A palavra, ela pode tirar isso de nós. Ela traz a paz que excede o entendimento. Nós paralisamos toda a ação das trevas. Tudo aquilo que Satanás vem para roubar, matar e destruir, para tirar a nossa alegria, para roubar a nossa paz, para roubar, Deus, aquilo que o Senhor já tem para nós nesse dia de hoje, porque a Tua palavra diz que em Ti, Senhor, nós temos força e alegria. A força e a alegria está na Tua habitação, está escrito isso, e eu sou a habitação do Deus Altíssimo. Diga isso para Ele hoje, nessa manhã, Pai. Eu sou a Tua habitação. Eu sou a Tua habitação. Espírito Santo habita em mim. Espírito Santo, preenche os lugares vazios que há em mim. Se há lugares ainda onde o Senhor não entrou, é porque ainda há algo que ocupa este lugar que não é o Senhor. Se há alguma idolatria, medo, se há algum pecado em nós, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai. Retira de nós, Senhor, e enche-nos com a Tua presença. Enche-nos com o Teu Santo Espírito. Eu sou, diga, eu sou a habitação do Senhor. Eu sou a habitação do Deus Todo-Poderoso. Ele habita em mim. Se Ele habita em mim há paz que excede todo entendimento. Em mim há mansidão. Em mim há o amor. Em mim há a alegria. Em mim há a força. Não vai vir de você, não virá de mim, não virá do nosso intelecto, não virá da força do nosso braço, de um esforço de fazer, de um esforço de sentir. Não estamos aqui para ressignificar nada, para ressignificar a mente ou para falar que é sobre o nosso esforço, mas é para dizer que é sobre o poder do Espírito Santo de Deus, o que habita em mim e em você. E eu creio agora, em nome de Jesus, que é a paz que excede o entendimento. Quando eu falo a paz que excede o entendimento, é a paz que não importa o que você está vivendo hoje. É a paz que não importa o que você está vendo hoje. É a paz que não importa o que você está sentindo hoje. É a paz que não importa o que a tua mente diz às vezes sobre você, mentiras. Que você não consegue, que você não é capaz, que você é rejeitada, que você foi excluída. Isso é uma mentira, isso é um engano. Satanás, ele foi rejeitado. Ele foi destituído da glória. E o que ele mais quer fazer com que eu e você sinta é o mesmo que ele sente. Porque ele pecou. Ele foi destituído. O tempo inteiro ele fica lançando isso contra as nossas vidas, contra a nossa mente, contra o nosso coração. Como se nós não tivéssemos um pai que estivesse cuidando de nós. E nós temos um pai que cuida de nós a cada instante, a todo momento. A todo momento. Nós paralisamos todo ataque das trevas em direção à nossa mente, em direção ao nosso coração, em direção aos nossos filhos, filhas. Seja paralisado agora em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor envie anjos agora. Anjos, ó Pai, aonde os nossos filhos estão, nas escolas, agora ou em casa, onde eles estiverem. Pai, que os anjos do Senhor guardem a mente e o coração deles. Proteja eles, livre eles do mal. Livre eles do ataque do adversário. Livre eles, ó Pai, de todo engano, de toda mentira, de tudo aquilo que colegas, professores, quem quer que seja, alguma autoridade, coloca na mente deles, que seja contra a Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, possa testificar no coraçãozinho deles que não, que é o Senhor, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Que é o Senhor que diz a verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Retira, Deus, da mente dos nossos filhos todo engano, toda mentira de Satanás, em nome de Jesus, porque os nossos filhos são do Senhor, eles pertencem ao Senhor Jesus, eles pertencem ao Senhor Jesus, e é uma geração que já está sendo preparada através da sua vida, minha irmã. Através da sua vida, o fruto que nós vamos falar aqui, nós vamos falar essa semana inteira, né,
é tão importante, é muito importante sabermos que existe isso a nosso favor e nós precisamos aprender a desfrutar disso, a viver isso, a ir lá na fonte para pegar isso para mim. Eu quero ter isso em mim. Eu preciso primeiro ter consciência disso. Como eu vou orar por algo, pedir algo e viver algo se eu não tenho nem consciência de que isso existe e que está disponível para mim, que sou filha de Deus? Você é filha de Deus, você tem todas essas promessas disponíveis. Essas promessas que estão aqui, elas estão disponíveis para mim e para você. Eu sei que é difícil. Sei que é difícil. Tem dia que a gente acorda pensando assim, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Eu orei, eu fiz isso, eu tenho o Senhor, mas eu estou sentindo isso, que não condiz com o que está escrito aqui, não é? Muitas de nós sentimos assim. E eu preciso te falar que no dia que nós estamos assim, é o dia que a gente precisa mais ir para a presença do Senhor. Deita lá no quarto e se joga. Se joga. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer nos encher do fruto do Espírito, das 9 virtudes. E os nossos filhos, o filho que você está gerando aí hoje na sua casa, independente da idade que ele tiver, se ele tem 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos, 18 anos, ele vai ser gerado através de você, da sua oração, do seu joelho no chão. E sabe o que mais? Você dispensando dentro da sua casa e na vida deles o fruto do Espírito, as 9 virtudes desse fruto tão maravilhoso. Porque hoje está muito difícil nós vivemos as 9 virtudes do fruto do Espírito do nosso dia a dia, né? O tempo inteiro, tantas ofertas. Já parou para pensar que uma hora o celular está nos chamando, depois é outra coisa, é o YouTube, é isso, é aquilo, é tanta coisa nos chamando, prendendo a nossa atenção. Mas uma só coisa mais importante é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus que do findar dessa semana nós já não seremos as mesmas. E o fruto do Espírito, ele vai fluir de dentro de mim e de você. Eu creio nisso, é isso que eu creio. Eu creio que o fruto do Espírito já está em mim. Eu já tenho as 9 virtudes disponíveis para mim. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, esse fruto é do Espírito, ele não é meu, ele não é seu, ele não vai vir da sua performance, ele não vai vir da sua sabedoria humana, ele não vai vir do seu intelecto, ele não vai vir se você é irritado, se você é nervosa. Olha que maravilha, olha que coisa mais maravilhosa, não vai vir de nós mesmas, não depende de nós, porque nós somos incapazes de gerar fruto do Espírito por nós mesmas. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, em você, ele sim, ele que habita em nós, através dele esse fruto é gerado e nós agimos através desse fruto que é gerado em nós. E aí, nós estamos cheias dele e aí sim nós conseguimos agir, pensar, falar, instruir através desse fruto. Os nossos filhos e tantas outras coisas. Palavras de sabedoria. Pessoas te procuram pedindo uma palavra para resolver algum assunto. É porque ela já vê o dom espiritual, a sabedoria em você. E mais, o Senhor quer nos levar a águas mais profundas. Lembra que nós falamos que esse ano seria um ano de intimidade? Para nós sermos íntimas do Senhor, a gente precisa conhecer muito dele e ser imitadoras dele. E gerar em nós o fruto, a virtude do fruto do Espírito é imitar o caráter de Cristo, é imitar o comportamento de Cristo, é imitar o pensar de Cristo, o olhar de Cristo, as falas de Cristo. Nós precisamos disso, ainda mais agora, porque as coisas estão muito difíceis. Eu estive 3 dias na Ação Brasil, lá em Brasília, com a pastora Zenete. Foi um tempo maravilhoso, foi maravilhoso. Foi sobrenatural, sobrenatural. Foram coisas assim, grandes que o Senhor fez e derramou sobre a terra. Não foi só sobre mim que estava lá ou sobre outra pessoa que estava lá, foi sobre a terra. Então você precisa entrar nessa linha do tempo profética e compreender o que nós estamos vivendo, o que a igreja está vivendo. E, gente, de tudo que foi dito lá, se você quiser assistir para você ver o que eu estou falando, que é verdade, foram 3 dias de várias ministrações.
E tudo que foi dito lá não tem como nós sermos transformadas, não tem como as coisas mudarem dentro da nossa casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na nossa vida, na nossa cidade, no bairro que você mora, no estado que você está, na nossa nação. Não tem como mudar se nós não formos para o secreto, se nós não tivermos uma vida de oração. Não, impossível. Não, a mudança não começa lá fora. A mudança começa quando você, mulher, sozinha, você vai lá pro seu secreto, você e Deus. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo e nem precisa ver. Mas é quando você vai para lá, você e o Senhor. É ali que tudo começa. A mudança na sua casa. Sabe esse problema que você tá vendo na vida do seu filho, no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, na sua psique, né? Naquilo que você pensa, no seu espírito, só vai mudar no secreto. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. É só lá que a mudança começa lá. Começa lá. E lá foi dito muito sobre a madrugada. Meu Deus, toda hora. Todo pregador que subia para ministrar, ele falava da busca pela madrugada. E teve um último, o pastor Hernanes. Ele é um avivalista. Ele estuda, né? Ele busca muito o Senhor sobre avivamento. E ele disse que os profetas buscam o Senhor na madrugada, porque é um horário que o Senhor levanta eles. E é engraçado porque desde 2008 eu oro na madrugada. A madrugada com Deus começou na minha vida, não foi agora, foi em 2008. Gente, no YouTube, a partir de amanhã a gente vai colocar, tá? Ao vivo também no YouTube. Ou eu vou tentar pegar alguma coisa para colocar agora. Mas eu vou gravar e vou deixar gravado lá. E é isso, sabe? E desde 2008 buscando o Senhor na madrugada, porque foi o horário que Ele me chamou para orar. Então não é loucura da sua cabeça. Não importa se alguém fala. Não importa. Eu ouço muita coisa. Do que a gente vive na madrugada. Muitas críticas. Mas deixa eu te falar. É na madrugada que eu venço as minhas guerras, é na madrugada que eu conheço o Senhor, é na madrugada que é o tempo que é meu e dele. É ali que eu sou curada, que eu sou sarada, que eu sou restaurada, que Ele me abraça. É ali que eu venço minhas batalhas. As maiores provas da minha vida eu venci na madrugada. A madrugada, deixa eu contar para você um segredo. A madrugada é um tiro de canhão. É um tiro de canhão, nunca esqueça isso. A madrugada é um tiro de canhão. É lá que você vai vencer, minha irmã. Vai dormir menos, não tem problema não, dorme menos. Mas faça a sua madrugada com Deus. Tenha o seu momento no secreto. Se você vai trabalhar às 7 horas, de 5 às 6. Mas faça até esse horário. Até às 5 da manhã, levanta para orar. Até às 5 da manhã, esteja ali de joelhos aos pés do Senhor. E Ele foi dito tanto isso, tanto. E o Senhor fez tantas promessas para aqueles que o buscarem pela madrugada ali. Ouça, tem muita coisa que Ele está derramando pela madrugada no secreto. Não abra mão desse lugar com Deus, por nada nessa terra. Nem que você tenha que dormir mais cedo. Durma mais cedo para você conseguir acordar. Durma depois do almoço, durma na hora que você chegar do trabalho. Mas tenha o seu tempo, porque é ali que nós vamos ser curadas. É ali que seu filho vai voltar para casa. É ali que seu filho vai voltar para o Senhor. É ali que a sua geração inteira vai ser abençoada. Porque quando você busca, deixa eu te falar, quando você busca pela madrugada, você está sarando um corpo, uma igreja inteira no mundo. Não é só sobre você. Você está declarando que os seus filhos, netos, bisnetos, até 1000 gerações estarão também na presença do Senhor e aos pés dele. E é por esse motivo, ontem, depois desses 3 dias de Ação Brasil, eu senti uma gratidão tão grande no meu coração do Senhor ter me convocado para madrugada em 2008. 2008, meu marido sabe, eu oro na madrugada. Já me perguntaram assim, por que você ora na madrugada? E eu respondi o seguinte, eu só sei orar na madrugada, eu tenho dificuldade de orar outro horário. Eu fico muito dispersa. Às vezes eu entro pro meu quarto, um barulho que faz aqui fora, minha mente já vem aqui para fora. Na madrugada eu e ele. Eu choro, eu pulo, eu rio, eu danço, eu canto, tá eu e ele. Então eu oro pela madrugada porque Ele me chamou para orar na madrugada. E quando eu escutei lá o pastor falando
um homem de Deus que tem muita experiência com Deus também pela madrugada. Ele falando que os profetas são convocados na madrugada. E ele nos levou, né? A Bíblia nos leva a vários momentos. Davi ganhava as batalhas dele, não era de manhã não, nem meio-dia, nem 3 horas da tarde. As batalhas de Davi eram pela madrugada que eles levantavam para batalhar. Jesus orava pela madrugada. Jesus parava ali para vencer na madrugada orando. Tantas coisas pela madrugada. Jacó e o anjo foi quando, gente? Foi pela madrugada. O povo atravessou o deserto pela madrugada. Antes do sol raiar, eles já tinham passado no mar. Entende que há algo profético nisso? E você faz parte disso. O Senhor te chamou, não fui eu que te convoquei. Foi o Senhor que te chamou. Ele te convocou. Se chegou até você é porque Ele te chamou. Porque as coisas chegam de acordo com o que Ele tem, os planos e os projetos que Ele tem. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos falar então desse fruto maravilhoso que é o fruto do Espírito. Quando a gente lê a palavra, o fruto do Espírito está no singular. Porque é um fruto só. Imagina uma laranja. Essa laranja é um fruto, a laranja. Ela tem 9 gomos. Porque são 9 virtudes que esse fruto carrega. Mas antes da gente entrar no fruto do Espírito, para a gente receber, né, e o Senhor nos lavar, nos limpar, nos direcionar, nos ensinar a nós vivermos Ele, trazer Ele para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa realidade, porque ler a palavra e não colocar em prática, não adianta. Nós precisamos ler a palavra e colocar em prática. É um esforço. Às vezes é um esforço que a gente tem que fazer para colocar em prática. Então nós vamos, antes de entrar nessas 9 virtudes, nós vamos falar de algumas coisas que é importante a gente ter consciência e saber que nós precisamos retirar de nós e outras acrescentar em nós para que a gente realmente possa fluir, né? E gerar e viver e transbordar mesmo das 9 virtudes do fruto do Espírito. E o esforço que requer é um esforço, o menor esforço vem de nós, porque o milagre, a maravilha, a transformação, a cura, a libertação vem só através do sangue de Jesus. Ele já fez o maior esforço que é se dar, né? Ele morreu na cruz por mim e por você. O maior esforço, o preço já foi pago. A parte mais difícil, vamos dizer assim, Ele já fez. E é Ele que vai fazer em nós. O esforço que a gente precisa fazer é pequeno demais, perto daquilo que Ele já fez. O esforço nosso é o quê? É parar 1 hora, 2 horas, 3 horas num dia para ler a Bíblia, para orar, para buscar, para jejuar. E às vezes quando você está com raiva, você quer falar alguma coisa, ao invés de você ir na carne, né? E falar o que não deveria, é você se conter. E falar, não vou falar nada. Vai pro banheiro, corre pro banheiro, vai tomar seu banho, vai orar, deixa passar o tempo. Esse é o esforço que a gente faz. Amém? Aqui, ó, a Ana Lídia escreveu aqui, ó, Lu, eu também sei e gosto de orar na madrugada. Durante o dia sou muito agitada. Exatamente. É isso mesmo. Amém. Então nós vamos... Oi, Selma. Isso aí, Selma. Volte pra madrugada. Volte. Eu não vou parar, gente. Eu não vou parar, não. E lá eu descobri que eu tô fazendo... Eu oro muito pouco. Não vou parar. Não vou parar. Nós não vamos parar. Até Jesus voltar, as coisas vão melhorar, não, tá? As coisas vão piorar. Para quem está longe dele vai ficar muito difícil, mas para quem está perto vai viver milagres e maravilhas, prodígios que nunca viveram, coisas que nos seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que estão ali aos pés dele nessa última hora. Presta atenção nisso que eu estou te falando, porque aonde há o pecado superabunda a graça e as coisas estão ficando difíceis e vai ficar mais difícil. Então, aonde está difícil, você que está aos pés do Senhor ali, junto com Ele, você vai contemplar maravilhas, milagres e maravilhas que você nunca contemplou. Amém? Se você tiver alguma pergunta para fazer durante a nossa explanação aqui, você pode escrever na caixinha de interrogação que a gente vai
esforçar para responder. Por qual motivo a gente está estudando o fruto do Espírito? Para a gente aprender muito sobre ele, que a gente precisa dele para o nosso dia a dia, na nossa vida, para tantos papéis que nós todos exercemos. E aqui no diário de oração, estou com ele aqui, se você está com ele aí, o seu, já pega aí. No diário de oração, gente, preciso falar com vocês, ele é ele não é anual não, porque ele não tem data. Então, ele é 22 e 23. Você pode usar ele até ano que vem. Você pode comprar ele em dezembro, porque você está com ele atualizado. Amém? Então, no diário, todos os meses tem um fruto, uma virtude do fruto, a qual você vai orar por ela. Você vai, se você quiser, até jejuar por ela, para que essa virtude, ela flua realmente de você. Às vezes é uma virtude que você não tem tanta facilidade de viver, porque é algo muito carnal que está te prendendo, te segurando. Ainda é algo que precisa talvez de transformação, de mudança, de arrependimento, de libertação. Então a gente precisa olhar para isso. E aí o primeiro mês que começa o fruto do Espírito é esse mês de abril. Para quem quiser o diário de oração e devocional para comprar, tem uma pessoa perguntando aqui, é só me chamar aqui no direct ou no celular. Eu vou deixar meu telefone aqui, é salvo, você pode me chamar que é fácil. E aí o fruto do Espírito do mês de abril, nós começamos falando quem é o Espírito Santo, em março, né? Falando de quem é o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em março. Em abril, a gente começou então lá o fruto do Espírito, que é o amor. A gente não vai falar necessariamente nessa ordem que está do diário aqui, porque a gente vai deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar aqui naquilo que Ele quer. Mas se você está com o diário aí, você vai ver que tem lá, que fala assim, olha aqui, vem assim, ó, vem escrito assim, ó, no mês de abril, né? Tá lá, o amor, aí eu trago o versículo para você meditar nele durante o mês. Meditar, gente, eu falo estudar, compreender realmente o que Deus está falando ali. E aí vem aqui, ó, a explicação da virtude amor. Aí fala, a virtude do amor é a força mais poderosa do mundo. O amor une pessoas. E aí eu dou uma explicação aqui. E aí você vai trabalhar em você essa virtude do amor. Em oração e em coisas buscando o Espírito Santo. Espírito Santo, como eu posso manifestar essa virtude desse fruto, essa virtude de amor dentro da minha casa? Ou com alguém lá no trabalho, que talvez uma pessoa que está difícil você se relacionar, uma pessoa que parece que não gosta de você, ou que você já teve algum problema. Aproveita essa oportunidade para trabalhar nela, para ser ali mesmo, aonde tem uma ferida. Se a virtude do amor é a força mais poderosa do mundo, aproveita onde tem uma ferida, onde tem algo que não está tão resolvido, para ali a virtude do amor fluir. Porque é muito fácil a virtude do amor fluir entre eu e meu marido, entre você e sua melhor amiga. É tranquilo, mas o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer nos levar ao arrependimento. Arrependimento é mudança. Ele quer mudar situações, Ele quer mudar circunstâncias, Ele quer mudar lugares, mas principalmente Ele quer mudar a mim e a você. Entendeu? Então é sobre isso que nós vamos falar durante toda essa semana. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Para que a gente possa falar especificamente das virtudes do Espírito, desse fruto do Espírito, a gente precisa de entender algumas coisas primeiro. Precisamos amadurecer como cristãos, precisamos ter o entendimento da luta, da batalha espiritual na qual nós estamos inseridos. Nós, querendo ou não, todos nós seres humanos, principalmente nós, que somos filhos de Deus, filhas e filhos de Deus, nós estamos numa batalha espiritual. Uma batalha invisível, que acontece 24 horas por dia. São duas forças antagônicas, contrárias, que lutam uma contra a outra o tempo todo. Lá no livro de Gálatas,
capítulo 5, versículo 17, fala dessas duas estruturas que brigam, que lutam uma contra a outra. Gálatas 5, 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. forte. Olha só, É o que a gente vive, viu, meninas? Principalmente nós mulheres. a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. É o tempo todo. É uma luta. É uma luta constante, é uma batalha constante, frequente, da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E nós precisamos entender algo. Com a carne não se brinca. Se você quiser anotar isso, você pode anotar. Com a carne não se brinca. Está escrito, inclusive. Não se brinca. Sabe por que não se brinca? Porque pela justificação nós fomos libertos da culpa do pecado. Pela justificação nós somos libertos pela culpa do pecado. Pela santificação somos libertos do poder do pecado em nós. Mas somente quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, que nós vamos ser livres do pecado que habita em nós. Na carne. Pecado e carne aqui vão ter a mesma conotação, só para você entender. Porque a nossa natureza é adâmica. É pecaminosa, é carnal. A palavra diz que a nossa mãe nos concebeu em pecado, ou seja, nós nascemos já pecadores. Não é porque a nossa mãe é ruim, não. É algo que vem lá de Adão. É algo que vem de Adão. E essa luta, nós só vamos completamente ficarmos livres desse pecado, dessa carne, quando formos revestidos de um novo corpo, um corpo celestial. Aleluia. Onde o corpo carnal será revestido de um corpo celestial. Gálatas 5:17. Nós vamos estudar vários versículos aí do capítulo 5 de Gálatas. E eu quero falar sobre dois personagens para explicar como devemos lutar essa luta, como devemos batalhar. E eu convido você agora para voltar lá no passado, no livro de 1 Samuel. Aqui, ó. Pastor, pode repetir a explicação pela justificação? Isso, vou explicar. Depois a gente vai anotar também, tá? Anota aí, menino. Pela justificação, nós somos livres da culpa do pecado. A justificação nos livra da culpa do pecado. Vou fazer um post sobre isso. Pela santificação, nós somos livres do poder do pecado. Então, quando nos santificamos, quando nos consagramos a Deus, quando estamos dizendo não à vontade da nossa carne, nós estamos enfraquecendo a carne, o poder do pecado sobre nós. Pela justificação, nós somos livres da culpa. Da culpa. Quem nos justifica é Jesus. O sacrifício dele na cruz do Calvário nos trouxe essa justificação de nós não termos mais. Por quê? Porque nós temos ele. Agora, a santificação, gente, é um processo, é um caminho, né, para que este pecado não tenha mais tanta poder e controle sobre nós. É a partir da santificação, é dizendo não para as coisas. Sabe aquilo que Deus falou assim para você? Não faz isso mais não, não vai ali mais não conversa com fulano mais não fala essas palavras mais não. E aí você começa a retirar isso. Isso é santificação. Aleluia. É o Senhor retirando de você e de mim aquele peso, aquele controle da nossa carne sobre nós mesmos, que é o pecado. Quanto mais forte a carne tiver, o fruto não aparece. O fruto do Espírito não aparece. Por isso que nós vamos estudar essa parte aqui,
Porque é enfraquecendo a carne que o fruto do Espírito aparece. Olha isso. Enfraquecendo a carne é que o fruto aparece. Não tem como ele aparecer. Por isso que tem gente que se esforça demais. A religião nos faz esforçar demais. Eu vou amar pela religião, eu vou amar. Só que o fruto da religião esse fruto da religião não é fruto do Espírito. Ele é obra da carne. Ele é só aparência. Ele tem aparência de fruto do Espírito. Quantas pessoas amam ou fazem ações de amor com outras intenções por trás? Eu vou amar, eu vou demonstrar que amo, para que ele possa fazer isso para mim. Isso não é fruto do Espírito. Isso é obra da carne. Ela está disfarçada de fruto do Espírito. É a religião. Isso é escravidão. Continua preso nas obras da carne. Continua preso no pecado. Nós vamos falar sobre isso lá, sobre as obras da carne. São classificadas em diferentes tipos. As obras da carne de pecados sexuais, pecados sociais, pecados pessoais, que são glutonaria, bebedice, esse tipo de coisa. Então, cada um, pecados de religião, idolatria, feitiçaria, tudo isso vem quando a carne está fortalecida. E nós devemos aprender com um personagem, lá no Velho Testamento, Davi, como vencer a carne. 1 Samuel 16, a partir do versículo 4. 1 Samuel 16, a partir do versículo 4. 1 Samuel 16, a partir do versículo 4. Nós vamos falar aqui, na verdade, de 3 personagens. O primeiro personagem que nós vamos falar é sobre Golias. E eu quero que você pense sobre esse personagem como a materialização da carne. A materialização da carne. Pensa em Golias como a carne, o pecado em todo o seu poder, em toda a sua força. Golias é esse. Então vamos ver. O que fala? 1 Samuel 17, 4. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gate, campeão do pecado, campeão da iniquidade, campeão das abominações, porque o povo filisteu era isso, um povo idólatra, um povo pagão, um povo que cometia sérios e graves pecados sexuais, orgias, bebedices, glutonarias. A obra da carne toda estava materializada na figura de Golias. Uma carne grande, uma carne forte, cuja altura era de 6 côvados. Ele tinha aproximadamente 2,90 metros. Um homem grande, gigante. E olha só qual que era a armadura dele. Ele tinha um capacete de bronze. Quero que você anota isso, presta atenção nisso. Ele tinha um capacete de bronze. 1 Samuel 17, a partir do versículo 4. Ele tinha um capacete de bronze. Sobre a sua cabeça estava armado com uma capa encouraçada. Segunda coisa, capa encouraçada. Capacete, capa. O peso da capa era de 5.000 shequéis de bronze. 60 quilos tinha a capa dele. E ele tinha caneleiras de bronze sobre suas pernas e um dado de bronze sobre os seus ombros. E a haste da sua lança era de um eixo de tecelão e a ponta da lança pesava 600 shequéis, 7 quilos e 200 gramas. E ele se pôs em pé e gritou aos exércitos de Israel. O povo de Israel simbolizava o povo de Deus, o povo santo, o povo separado. Então há uma guerra, uma luta. Nós somos confrontados todos os dias pela nossa carne. Presta atenção nisso. Todo dia, toda hora, todo segundo, todo momento, em todos os lugares, na escola, na casa, na igreja, na família, no trabalho, aonde nós somos. A nossa carne confronta o nosso espírito o tempo todo. Nós somos confrontados. Olha só o que esse montão de carne aqui chamado Golias confrontou o povo de Deus. E ele se pôs de pé, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, 1 Samuel. E ele se pôs em pé e gritou aos exércitos de Israel e lhe disse: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós,
e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Eu sempre achei que o povo ali era um povo medroso. Mas sabe o que eu pensei aqui? Não, que eles são até inteligentes. Você sabe por quê? Porque com a carne não dava para vencer Golias. Nenhum deles venceria Golias. Nenhum. Se pegar um homem de Israel, mais Golias, carne contra carne não vence. A carne não vence carne. Presta atenção nisso. Você só vence a carne com o espírito. A carne, quando luta contra a carne, faz a carne ficar mais forte. Então, quando nós, pela nossa força, queremos ser mais bonzinho, ser mais calminho, nós queremos amar mais. Quando nós queremos pela nossa força, pela nossa própria vontade, por às vezes estudar livros que vão ajudar, fazer curso, fazer isso ou aquilo, por um conselho disso ou de alguém, né? Eu vou fazer uma meditação para poder amar mais. Então, com essa nossa força, nós vamos fazer, na verdade, a nossa carne ficar mais forte. Porque carne não briga com carne. Carne junta com a carne faz a carne ficar mais forte. Só se vence a carne com o espírito. Aleluia. Nenhum do povo de Israel estava preparado com a arma espiritual para lutar contra Golias. Então eles foram inteligentes de não ir. Porque se fosse, ia morrer mesmo. Ia morrer. O rei ia morrer. Todos os soldados iam morrer. Mas teve um ali que apareceu na história. Versículo 12. Capítulo 17, 1 Samuel, versículo 12. Ora, Davi era o filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 irmãos, e o homem seguia entre os homens como o velho dos dias de Saul. E os seus filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. O nome dos 3 era Eliabe, Aminadab e Samar. E Davi era o mais jovem. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Os irmãos de Saul, os irmãos de Davi estavam lá. E eles também não tinham condição espiritual de lutar aquela batalha. Todos eles eram carnais. Todos eles eram carnais. Usavam armas carnais. Por isso eles não puderam ir. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas de seu pai em Belém. E os filisteus se aproximavam pela manhã e ao anoitecer e se apresentou durante 40 dias. Foram afrontados durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: toma agora para os teus irmãos uma efa de cereal e leva lá os queijos, lá para o capitão de 1000 e observa como vão os teus irmãos e toma deles garantia. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi se levantou cedo pela manhã, olha só. Quando é que levantou? De madrugada. Olha só, a primeira característica de um homem espiritual que tem uma arma espiritual. Ele levanta bem cedinho, de madrugada. Aleluias. Anota isso, de madrugada. Então, Davi, e deixou as ovelhas com o guardador. E pegou e foi com Jessé, lhe havia ordenado, seu pai. E ele veio até a trincheira quando o exército estava avançando para a luta e gritava para a batalha. Pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, o exército contra o exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador de carruagem e correu para o exército. E veio e saudou seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. Agora o cenário começa a mudar. Quando um homem ou uma mulher espiritual
vê uma afronta da carne, não deixa barata essa situação. Não deixa como está. Vê que está tendo muita discórdia, muita intriga, muita porfia, muita inveja, muita ira, pecado sexual, dificuldade, pornografia, imoralidade. Tá vendo a dificuldade, tá vendo um afronto, tá vendo um confronto. Não se deixa barato isso não. Quando um homem e uma mulher espiritual vê que a carne está afrontando, não deixa barato. Olha só o que Davi fez. Davi ouviu. E aquilo mexeu com Davi. E quando a carne nos afronta, isso deve mexer conosco. Nós não vamos deixar isso desse jeito. Nós não vamos deixar barato isso. Nós não vamos nos acomodar. Nós não vamos deixar a carne nos vencer. Nós não vamos permitir que a carne continue dominando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos nos posicionar como Davi se posicionou. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram e ficaram temerosos. E os homens de Israel disseram: viste esses homens que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei enriquecerá com grandes riquezas e dará sua filha e fará livre a casa de seu pai Israel de impostos? E Davi falou aos homens que estavam junto dele: o que será feito? Ele foi falando isso para várias pessoas. O que será feito ao homem que vencesse incircunciso? Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? Olha o que Davi fala. Quem é essa carne para confrontar o Filho de Deus? Quem é essa carne para confrontar o Espírito Santo? Quem é essa carne para desafiar o Espírito Santo de Deus que habita em mim? Davi sabia que ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele sabia as armas que ele tinha. E o povo lhe respondeu: assim será feito ao homem que o matar. E Davi disse: o que eu fiz agora? Não há uma causa? E ele se virou dele para o outro lado e fez a mesma pergunta. E quando as palavras de Davi falou foram ouvidas e relatadas diante de Saul, ele mandou buscar. Saul viu que tinha um jovenzinho diferente. Peraí, tem um jovem ali que ele está falando que isso não pode, que isso não vai acontecer. Tem um jovem ali, um jovenzinho, que ele está nervoso com isso, com essa situação. Ele não está confortável com essa situação. O rei mandou chamar Saul, e Davi disse a Saul: que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra o filisteu. Aleluia, glória a Deus. Deus nessa última hora tem levantado homens e mulheres como Davi. Tem irmãos que ainda não tem gente na nossa família que às vezes não é capaz ainda. Tem que passar bastante transformação para poder lutar essa luta. Mas nós vamos lutar. Nós estamos sendo levantados. Você está sendo levantada. Você está sendo levantado como Davi, para lutar, para se posicionar. Eu vou lutar contra esse filisteu. Mas não é de qualquer jeito. Você vai ver aqui que não é de qualquer jeito que se luta contra um monte de carne, não. Não é. Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu. Olha o que os outros falam. Não, você não consegue vencer essa carne, não. Esse pecado aí está na sua família tem tanto tempo. Esse vício aí está na sua casa tem tanto tempo. Seu pai era viciado, sua mãe era viciada. E não, sua família tem um monte de divórcio, todo mundo divorcia. Você também vai divorciar, é adultério. Esse monte de coisa aí, ó, você não vai conseguir vencer isso. Mas nós não vamos aceitar essa sentença contra a nossa vida. Nós não vamos aceitar essa palavra contra a nossa vida. Nós vamos nos posicionar como Davi. E homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer esse Golias em nome de Jesus. Porque Deus tem nos capacitado nessa última hora. Olha o que Saul falou que ele não podia vencer. Eu saí atrás. Aí Davi disse a Saul: o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai. Quando aparecia um leão e um urso, eu tomava um cordeiro do meu rebanho, eu saí atrás dele e feri, e livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu peguei pela barba, eu feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso,
E este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Meus irmãos, é um pecado por vez. Nós vamos vencer um pecado por vez. Às vezes é um pecado leão, é um pecado urso. Às vezes por exemplo, às vezes é fofoca, às vezes é inveja, às vezes é cobiça. Você vai vencer um pecado por dia, um pecado por vez. Quando esse pecado vir te confrontar, por exemplo, alguém vai vir contar uma fofoca para você, falar mal de um irmão, falar mal de alguém. Aí se você der ouvido para essa história, não, vou só ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, confia na sua carne não, que você não vai só ouvir não. Você vai ouvir, esse vai mexer, vai alimentar a sua carne vai ficar forte, você vai pegar o telefone, vai abrir a boca e vai falar isso para mais pessoas. Então o que você tem que fazer? Quando alguém chegar com uma fofoca para você, você vai falar assim, em nome de Jesus, eu não ouço esse tipo de situação. Que o Senhor possa, você vai fazer uma oração, uma oração na hora, a pessoa começar a ligar para você para falar, você vai falar assim, vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de Jezabel seja queimado agora, seja destruído agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, a maniata, cala o adversário agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós queremos ouvir agora somente a voz do Teu Santo Espírito, tudo que não for do Teu Espírito, tudo que for da carne, cala agora, em nome de Jesus. Tem certeza, que nesse momento, o telefone vai até, vai desligar, é perigoso a pessoa cair lá do outro lado. Vou te falar a verdade. Então, você não vai dar ouvido para a carne. Nós não damos ouvido para a voz da carne. Você vai vencer 1 minuto por vez, 1 dia por vez, 1 pecado por vez. E Davi, a palavra diz que ele tinha o coração, segundo o coração, ele era homem segundo o coração de Deus. E olha só que o Senhor trouxe para mim. Ele era um homem segundo o coração de Deus. As virtudes do fruto do Espírito, elas vão fluir de dentro do nosso coração, daquilo que está dentro de nós. Então, nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Como? Estando mais próximo a Ele, estar cada dia mais próximo a Ele, através da palavra, da oração e do jejum. São coisas que nós todos temos acesso. Então, a nossa luta é essa. Muitas vezes não ter tempo e ir para lá, naquele lugar, fazer o tempo acontecer, priorizar. Muitas vezes não sentir vontade de ir e ir assim mesmo, para que o nosso coração seja segundo o coração de Deus. Saul, ele falou assim, então tá bom, Davi, você pode ir. Davi, aqui ele falou assim, ó, e o teu... além disso, disse Davi, o Senhor me livrou da pata do leão, da pata do urso, livrar-me-á também deste filisteu. E Saul disse a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Só que Saul, na hora que ele deu essa palavra, vai e o Senhor seja contigo, ele falou assim, peraí, eu tenho um negócio aqui para você. E eu quero que você preste atenção, porque eu nunca tinha entendido isso dessa forma. Então, talvez vai ser novo para você também. Presta atenção. Ele para assim, calma aí, Davi, calma aí, que eu tenho um negocinho para você levar. Eu tenho uma armadura para você. A armadura de Saul. Presta atenção, como que é essa armadura? Falou assim, ó. Saul armou Davi com sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Me ajuda aqui. Quem é que tem capacete de bronze? Saul. Golias. Golias. Então o que quer dizer? Presta atenção. Saul, ele tinha um capacete de carne. Ele tinha uma mente carnal. Ele tinha uma mente cheia de razão, cheia de religião. Igualzinha de Golias. Igualzinho. É o mesmo apetrecho. É o mesmo. Golias tinha um capacete de bronze. Saul tinha um capacete de bronze. Mas não para por aí não. Vamos lá. O que ele fez? Ó? Capacete de bronze. E Saul armou Davi com a sua armadura. Colocou o capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com a capa encouraçada. Quem tinha capa encouraçada? Golias.
O que é essa capa encoraçada? Essa couraça é a couraça da justiça. É a couraça da justiça. E é o que? A justiça própria. É com a minha força. É com a minha motivação. É com a minha energia. É com a minha intenção. É com o meu sentimento. É com a minha vontade. Não se vence carne com vontade. Não se vence carne com razão. Não se vence carne com religião. A mesma armadura que estava em Golias, que é uma armadura carnal, era a armadura que Saul queria vestir Davi. Mas não se vence carne com carne. Mas era o laço que Satanás estava armando para Davi. Na nossa luta diária contra a carne, para vencer a carne, vão aparecer facilidades. Vão aparecer, não, faz isso que vai dar certo. Faz isso, ou me ouve aqui. Vai aparecer muita gente falando um monte de coisa, um caminho mais fácil. Mas não é o caminho mais fácil. Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir. Porém, ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não as provei. Davi as tirou de si. Graças a Deus, ele tirou a armadura da carne. Amém. Quando ele tirou a armadura da carne, ele estava de novo vestido, sabe o quê? Com a armadura de Efésios 6, a armadura espiritual. O capacete da salvação. Aleluia. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A couraça da justiça. O escudo da fé. O cinturão da verdade. Aleluia. Os pés calçados na preparação do evangelho da paz. Porque a armadura, ela é invisível. Ela não é visível. Ela é espiritual. E olha, o Senhor está libertando muitas de nós nessa manhã. Muita libertação. Eu vejo mover. Você não está vendo agora. Mas acredite, o seu espírito, o Espírito Santo de Deus está forjando o seu caráter. Está forjando o seu caráter. E você, a partir de hoje, quando começar a fazer as escolhas, em qualquer circunstância aí no seu dia a dia, na sua vida, vai estar diferente. Em nome de Jesus. E ele ali, ele saiu dali. E ele tomou na mão o seu cajado. Aleluias. Cajado é arma de pastor. Nós estamos sendo levantados como sacerdotes de Deus. Amém. Reis e sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus. Deus tem levantado as nossas vidas com autoridade nessa última hora. Você tem autoridade em nome de Cristo Jesus. Não é autoridade em seu nome, nem em nome dos seus títulos, em nome da sua graduação, em nome do sobrenome da sua família, que é importante, que é fulano de tal das quantas. Não é isso. Nós temos essa autoridade, estamos fortalecidos em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo que habita em nós. E Davi saiu dali, ele pegou o seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro, colocou elas no alforje de pastor, na sacolinha, no embornar que tinha, na bolsinha, e sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. Amém. E o filisteu disse a Davi: sou um cão, para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: venha até mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e os animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e que eu te ferirei e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra,
para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele te entregará nas nossas mãos. Aleluia. E sucedeu que quando o filisteu se levantou, e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Amém. Davi se apressou, e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. Glória a Deus. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e dali tomou uma pedra e a atirou, e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa, e ele caiu com sua face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs em pé em cima do filisteu, tomou a sua espada, sacou da bainha e matou, e com ela cortou a cabeça do filisteu. E quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, eles fugiram. Sabe o que aconteceu? Davi não podia lutar com Golias, que é um monte de carne, de perto, de pertinho. Se ele tivesse uma espada na mão, Davi estava morto. Se ele lutasse com uma lança, ele estaria morto. Mas Davi lutou de longe. Perto da carne, você não chega perto da carne. Porque não. Se você chegar perto da carne, o que é chegar perto da carne? Você foi convidado para ir numa festinha. Você sabe que nessa festa só vai ter coisa ruim. Só vai dar coisa ruim. Só mentira, só bebida, só droga, só prostituição. Não chega perto disso. Não vá. Ah, eu estou forte, eu vou evangelizar. Vai não. Não é lugar não. Você não vai evangelizar lá não. Lá você vai ser influenciado. Então, o que você vai fazer? Você não brinca com a carne. Você não brinca. Você não chega perto. Você não chega. Então, o que Davi fez? De longe, ele pegou uma pedrinha. E essa pedrinha são 5 pedrinhas. Essas 5 pedrinhas, nós podemos até imaginar aqui que as 5 pedrinhas são esses 5... O Senhor me trouxe uma vez assim, lembra? Sim. O Senhor, num estudo que eu estava fazendo, o Senhor me trouxe sobre as 5 pedras de Davi. O que eram as 5 pedras? Amar o teu Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, que são os 2 principais, mandamentos de Deus. Oração, palavra e jejum. Utilize dessas 5 pedras todos os dias, todos os dias. E eu senti muito forte que enquanto o Beri estava falando de resistir à carne, tem uma pessoa, você está com um contato de um homem no telefone aí, uma pessoa que te chama, bloqueia essa pessoa em nome de Jesus, para que você não caia em adultério, mulher. Estou falando aqui o que Deus está trazendo para mim no meu coração. Bloqueia essa pessoa, tira essa pessoa do seu telefone, bloqueia não, deleta o número dela. Se você tiver que trocar de telefone, você troca. Troca o número. Bloqueia o contato dessa pessoa lá no seu Instagram, no Facebook, aonde for. Retira essa pessoa do seu contato. Isso é um laço de Satanás para derrubar você, a sua casa, seu casamento e a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Alguém escreveu sobre masturbação. Vai, pode falar. Masturbação ou pornografia, pecado de pornografia, são pecados sexuais. O que você vai fazer para evitar isso? Você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar sozinho de forma alguma. Momento algum você vai ficar sozinho. É jejum, gente. Vence em jejum. Mas não pode ficar sozinho. No início, até você, o espírito está fortalecido, você vencer, você não pode ficar sozinho em momento nenhum. Você não vai ver a internet sozinho, você não vai ligar o computador sozinho, sempre do lado de alguém. Tem que ter alguém do seu lado. Então, evite de ficar em ambientes sozinhos. Não fica. As 5 pedrinhas aqui, ó, que alguém está me pedindo. Primeiro, é amar o teu Deus acima de todas as coisas. A gente está falando das 5 pedrinhas de Davi, que ele usou para matar Golias. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo, que são os 2 principais mandamentos. Jesus falou isso no Evangelho. Ele trouxe esses 2 com maior evidência.
Porque quando você ama o teu Deus acima de todas as coisas, Ele é a prioridade na sua vida, e colocar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. Amar o teu próximo como a ti mesmo, você consegue exercer todas as virtudes do fruto do Espírito e tantas outras coisas. Depois, palavra, oração e jejum são as outras 3 pedrinhas. Utilize essas 5 pedras para você vencer o Golias, que é a nossa própria carne, que é a nossa natureza adâmica, pecaminosa. Amém? Amém. Amém. Voltando lá pro texto de Gálatas, para nós finalizarmos aqui hoje, que tem bastante coisa, né? Bastante coisa. Durante a semana a gente vai trazer as virtudes, mas hoje a gente precisou fazer hoje, essa introdução. De manhã também, provavelmente. Nós não podemos brincar com a carne. Então, só fazer uma recapitulação aqui. Não podemos brincar com a carne. Nós devemos lutar contra a carne com as armas espirituais. E essas são essas 5 pedrinhas aí. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, é a palavra, o jejum e a oração. Essas 5 pedrinhas. Então, use essas 5 pedrinhas para poder vencer. Evite o pecado. Uma situação, principalmente aquelas situações, pecados que mexia muito com você, por exemplo, às vezes é bebida, é pornografia, é droga, é amizade ruim, coisas que você tinha facilidade em cair no passado. Não brinca achando que está forte hoje. Não brinca. Isso é muito sério. É a nossa vida espiritual. Nós não devemos brincar com a carne. A carne não brinca, ela é traiçoeira. Ela engana. Então, o que nós vamos fazer é fortalecer o espírito. Nós vamos fortalecer o espírito na busca do Senhor. Aquele jovem, Davi, ele era tangedor, ele era um levita, louvava a Deus. Então você vai louvar, cante louvor o dia inteiro. Se não sabe cantar, liga o rádio, liga o YouTube, liga aí o som e vai curtir as músicas, vai louvar o Senhor. Aprende a louvar. Você vai orar ao Senhor, você vai jejuar, você vai meditar na palavra de Deus. Davi levantava de madrugada. Davi, ele se sentia incomodado quando a carne desafiava ele. Você sabe por quê? Porque o homem e a mulher espiritual, ele não aceita o confronto da carne. A carne vem confrontar, nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos viver mais dominado pela carne. Se posiciona. Nós não vamos deixar a carne nos dominar mais. Em nome de Jesus, é o Espírito que vai dominar a carne. Mas para isso nós precisamos, como sair do adultério. Meire, pode me chamar no privado, que eu vou conversar com você. Eu ajudo muitas mulheres e muitas têm conseguido vencer isso. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse primeiro momento, nós entendemos a nossa luta. A nossa luta. Que nós somos justificados por Deus e livres da culpa. Nós nos santificamos e nos consagramos para nós paralisarmos e enfraquecermos a carne, o poder da carne sobre nós. E estamos aguardando o grande dia que Jesus vai voltar. Nós estamos sendo preparados, uma noiva adornada. Deus está nos preparando, nos fortalecendo. Isso aqui não é uma disputa de título, quem é mais forte, quem é menos forte. No mundo espiritual não é isso, não é sobre isso. É nós vivermos uma vida de vitória. É uma vida de vitória contra a carne. Que o Senhor possa abençoar você. O Senhor possa abençoar a sua casa. O Senhor possa te abençoar nesse dia. É um dia por vez. Hoje nós vamos vencer mais pecados nesse dia de hoje. Você vai dizer não para o pecado. Tome a sua cruz e siga o Senhor. O caminho, a porta, ela é estreita. A porta ela é estreita. O caminho é mais estreito ainda. Não tem promessa aqui de coisa fácil. Não tem promessa de almofadinha confortável. Não tem promessa de, busquei o evangelho para me sentir bem. Não é sobre isso. Nós estamos aqui para seguir o Senhor Jesus, custe o que custar. Qual seja o preço que nós temos que pagar. Qual seja a renúncia que nós temos que fazer. Nós vamos fazer. É esse evangelho da última hora.
É o evangelho da igreja primitiva, que o Senhor está ativando nas nossas vidas. É sermos mártires, falarmos da nossa vida vai testemunhar do Senhor. Nós vamos vencer o pecado em nome de Jesus. E olha, é um dia de cada vez, gente. É um dia de cada vez, não é algo rápido. Ai, nossa, Jesus nos liberta na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Existem coisas que é um dia de cada vez. Se você está com situações dentro da sua casa, do seu filho, do seu marido, você vai começar por você, não por eles. Você não vai impor nada a eles, mas você vai começar se posicionando. Eu falei no início da live, o lugar para vencer tudo isso é na oração, é no joelho, não tem outro lugar. Não, deixa eu te falar, não existem 10 passos para vencer alguma coisa, não existe 5 passos para ter isso, para ter aquilo. Para de ir atrás desses 5 passos, porque pode ser que Deus tenha para você um passo só, pode ser que vai ter 20 mil passos. A gente não sabe quantos passos Davi deu do dia que ele foi ungido até ele se tornar rei. Imagina se Davi ali no dia que foi ungido falou assim, agora eu vou estudar ali 10 passos para ter o sucesso e para ser o melhor rei da face da terra. Não ia adiantar nada, porque o tempo dele não é o tempo de Deus. Ele teve que passar por muitas situações dificílimas, que aparentemente ele estava mais perto de derrota, mais perto de fracasso do que perto de ser rei. Quando a gente lê a história, você olha e fala assim, não, isso aqui está mais perto de ser um ninguém na vida do que ser rei. Então não adianta passos. Não é algo que vai te trazer, não é um manual. O que vai fazer você ser curada, liberta, sarada, você e sua casa, é joelho dobrado no chão. Eu falo isso, as pessoas falam assim, mas só isso. Não é só isso, não, é isso tudo. Isso é tudo. O joelho dobrado no chão, você aos pés do Senhor, porque só o sangue do Cordeiro pode nos libertar, meninas. Tem coisas na nossa vida, tem cativeiros que às vezes a gente está preso ali num pecado, um cativeiro. Não adianta você ressignificar nada na sua mente, não. E nem pensamento de autoajuda, pensamento positivo, nem meditação, não. Porque cativeiro, só quem liberta é o sangue de Jesus. É só o sangue do Cordeiro, é só Jesus, é no nome dele que nós somos libertas. E como o Veríssimo disse aqui no início, a santificação, o que você falou que o pecado, como é que é? A justificação nos livra da culpa, a santificação nos livra do pecado, não é isso? A justificação nos livra da culpa e a santificação nos livra do pecado. Do poder do pecado sobre nós. Do poder do pecado. E essa santificação é um dia de cada vez. Como eu vi aqui na live uma pessoa, você está com contato aí de um homem, você é casada, deleta isso em nome de Jesus. Você está brincando com coisa séria, você está achando que não vai dar em nada, que está só gostoso ouvir o que ele está falando para você. Deixa eu te falar, isso é um laço de Satanás para retirar de você o que Deus te deu, que é a sua família, e te jogar num buraco que não tem fim, de tão escuro e sujo que ele é. Amém? Então é um dia de cada vez. E você está vendo seu filho, seu marido em situações difíceis? Sabe como você vai começar a ajudar eles? Não é batendo de frente, mas é orando. Até para você ir lá e conversar com eles, você vai orar antes. Você vai orar antes de ir lá e conversar. Por quê? Porque quando você abrir a boca, quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Enquanto você ora, vai demorar 10 dias, 3 dias, 5 dias, um dia, não sei quantos dias vai demorar para você orar e ir lá e conversar. Mas enquanto você estiver orando, o Senhor já vai estar preparando o coração dele, daquela pessoa para te ouvir, daquela pessoa preparando para receber o que o Espírito Santo vai ministrar através da sua boca. Então você vai vencer na oração. A mulher, a palavra diz que ela santifica o marido. Começa a fazer jejum e oração para que isso saia da vida dele. E fala, Senhor, prepara um lugar, um ambiente para eu conversar com ele, para que ele possa enxergar o erro dele e querer mudar. Se ele confessar e querer mudar, já é um grande passo. Já é um grande passo. E depois busque ajuda. Primeiro em Deus. Primeiro é como? Oração, jejum e palavra. Depois, você vai buscar ajuda em pessoas. Às vezes vai ser o pastor da sua igreja. Às vezes vai ser um líder que está aí, que você conhece. Às vezes vai ser alguém, um casal que já passou por isso, já venceram em Cristo tudo isso.
Entende? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos posicionar. E nosso posicionamento é: eu estarei aos pés do Senhor, eu não abro mão disso. A primeira coisa que nós vamos fazer todos os dias, antes de acordar, é ir lá aos pés do Senhor para ler a Bíblia, orar, louvar, adorar. Ah, Lu, hoje eu não consegui orar, não consegui ler nada, mas eu deitei lá e só chorei. Amém, glória a Deus. Esse choro seu é o Espírito Santo de Deus orando através de você, com gemidos inexprimíveis. Amém, em nome de Jesus. A live vai ficar salva. Nós vamos fazer amanhã também no YouTube. Algumas pessoas me perguntaram aqui. Vai ter no YouTube amanhã também. Vou deixar ela salva no YouTube. E vou colocar o link lá dentro do grupo da Madrugada com Deus. Quem quiser entrar na Madrugada com Deus, só entrar, o link tá aí. A gente ora terça, quinta e sábado. Fazemos jejum toda quarta-feira. E nós não vamos parar até Jesus voltar. Ou até nós irmos, para estar com Ele. Nós não vamos parar, porque não tem outro caminho. O caminho é só esse. Não há outro caminho. É oração, palavra e jejum. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje nós demos essa introdução, preparando a minha mente, a sua mente, o nosso coração, para que a partir de semana que vem a gente continue. Nós vamos trazer as 9 virtudes e continuar, com esse ensino, porque o objetivo aqui não é expor ninguém, julgar ninguém, nem constranger ninguém. O objetivo é que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, através da libertação, do conhecimento, possa nos constranger de tal forma que a gente seja levado ao arrependimento. Arrependimento é o quê? Mudança de comportamento. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Aquilo que me aproxima da carne, que me aproxima da razão de pecar contra o Senhor, de gerar fruto que não são espirituais, eu preciso dizer não para isso. Todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar, finalizando aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer e te bendizer, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem derramado sobre nós, pelos ensinos dessa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a santificação nos torna, Senhor, mais resistentes, Senhor, e nos leva a dizer não e ao arrependimento, Pai, para estarmos mais distante da carne, mais perto do Espírito. Nós queremos fortalecer o Espírito. Em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida de cada mulher que esteve aqui até agora e aquelas que irão assistir depois, que possamos verdadeiramente nos arrepender, que possamos verdadeiramente, Senhor, mudar. Deus, muda-nos, ó Pai, retira de nós, Senhor, retira de nós aquilo que está nos atrasando e nos retirando da Tua presença. Inverta a escala de valor que há em nós, converta o nosso caráter, nossa mente, cada parte do nosso corpo, Senhor, possa se converter à verdade, que é Cristo Jesus. Tu és a verdade, o caminho e a vida. Em nome de Jesus, molda-nos, ó Pai, molda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos retirar os celulares da nossa mão, que tem tomado e roubado o nosso tempo de estar com a Tua palavra em nossa mão. Eu vejo muitas mulheres com muito celular na mão e elas dizem não ter tempo, mas a palavra não está nas mãos. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a dizer não para isso. Eu me identifico agora e peço perdão, Senhor. Perdão, Deus, porque gastamos mais tempo com esse aparelho aqui na nossa mão do que com a Tua palavra. Sendo que é a Tua palavra que nos leva para mais perto de Ti. É a Tua palavra que nos santifica. É a Tua palavra que nos lava. É a Tua palavra que mata a carne. É a Tua palavra que nos aproxima e nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Enquanto estamos com os celulares nas mãos, estamos fortalecendo a carne. Enquanto estamos com a Bíblia nas mãos, estamos fortalecendo o Espírito. Quantas horas, quantos segundos, quanto tempo do meu dia eu tenho fortalecido a carne? E quanto tempo eu tenho investido em fortalecer o meu Espírito, Pai? Traga essa consciência, esse arrependimento em nós, que seja de dentro para fora, que seja constrangedor. Que seja constrangedor, Pai, para que possamos fazer as escolhas certas. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Queremos mais de Ti. Falamos que queremos mais de Ti, mas nos comportamos
como se não quiséssemos mais de Ti. Comportamos-nos, ó Deus, querendo mais de tantas outras coisas, menos de Ti. Nós cantamos isso, que a gente quer mais de Ti. Só que a gente não faz para querer mais, para ter mais. Nos perdoa por isso. Isso é mentira, isso é engano. Isso é uma sabotagem. Isso é uma artimanha nossa, na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, para estarmos, ó Pai, mais perto da carne, aquilo que traz um prazer momentâneo. É momentâneo, é momentâneo. Senhor, em nome de Jesus, nos leva para mais perto de Ti, Pai. Nós Te amamos, nós Te amamos. Nós Te bendizemos nesta manhã, nós Te louvamos e Te adoramos. Obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Tira uma foto nossa, marque aí no Instagram e deixe registrado aí pra você o que mais te impactou nessa live. Convida mais pessoas, porque nós estaremos juntas aí durante a semana inteira. Amém, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu consigo. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus e até amanhã. É que eu tô fazendo errado.